Oi, boa noite. Espera só o Anastácio entrar na live pra gente começar. Boa noite, quem for chegando. Boa noite, Dinda, Dora. Obrigada pela presença. Boa noite, pai. Bem-vindo. Deixa eu só entrar no horário pra gente começar, certo? Boa noite, quem tá chegando. Boa noite, tudo bom, Neto? Obrigada. Esperar só a Anastácio chegar. Agora aqui com a gente. Boa noite, Valéria. Boa noite, mãe. Sejam bem-vindos. Olá, Anastácio. Boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. Tudo bom? Graças a Deus. Coisa boa. Boa noite. Que bom que vocês voltaram. Que bom que vocês vieram. Que bom. Obrigada por estarem aqui, disponibilizando o tempo de vocês para aprender. Bacana. Boa noite, Rafaele. Boa noite, Camilinha. Sejam bem-vindos. Ah, que bacana. Tão legal, né, Anastácio, quando a gente tem a oportunidade de ensinar coisas novas. É verdade, Amanda, é verdade. É uma satisfação enorme poder compartilhar contigo e com o pessoal, fazer essa troca de ideias, fazer essa troca de pensamentos. Essa partilha é maravilhosa. É sim, ainda mais hoje, né, que o tema tá lindo. Quando coloca Opa, com amor, né? certeza, com certeza. Ana? Olha, tem uma colega aqui da segunda turma de psicanálise já falando aqui que vai entrar na segunda turma da gente, Anastácio. Opa, seja bem-vinda. Show. Já deu, acho que já dá pra gente ir começando, Anastácio? Vamos sim, à disposição do pessoal. Pessoal, boa noite a todos e a todas. Obrigada pela presença mais uma vez, obrigada pela satisfação de estar aqui comigo e com o Anastácio para a gente aprender juntos, para a gente crescer juntos. E hoje o tema está sensacional. Antes de eu começar só no tema, eu vou apresentar o Anastácio para quem não conhece. Anastácio é um psicanalista, psicanalista junguiano, né, Tássio? Isso, Hipnoterapeuta e constelador familiar sistêmico também. Isso aí é o currículo resumido de Anastácio, porque o currículo completo é enorme. Eu passaria, acho que a live toda aqui só falando do que esse homem já fez aí nesse universo da psicanálise. E aí o tema bacana de hoje vai ser os 7 tipos de amor e as constelações familiares sistêmicas. E aí esse tema, na verdade, quando eu e Anastácio decidimos juntos escolher, a gente estava assim em dúvida entre alguns, né? E quando a Anastácia falou, Amanda, se a gente falasse sobre os 7 tipos de amor. Pronto, gente. Quando falou de amor, assim, eu sabia que eu amava, né? Eu sabia uma forma de amor. Agora, 7 é porque é amor demais. E aí hoje a gente vai aprender um bocado sobre isso, sobre como administrar essas tantas formas de amar, né, Tássio? verdade, E aí, verdade. essa noite eu já começo te perguntando que o amor é um nome tão simples e aí 7 formas de amor. Conta pra gente, Tássio, como que funcionam, quais são esses 7 tipos de amor e já vou abrir aqui para o pessoal, quem tiver dúvida vai enviando que entre um tipo de amor e outro a gente faz uma pausa, Tássio, para quem tiver dúvida, né? Pode ser. A gente faz um apanhado geral e aí vê as dúvidas e vai respondendo à medida que forem aparecendo.
Por favor, Amanda, me lembre também que eu preparei hoje 2 exercícios para a gente fazer, para dar um cunho prático a essa questão que a gente vai abordar aqui. Se eu esquecer por empolgação aí algum amor desses aí, você me lembre, por Pode gentileza. deixar, com certeza. Então vamos lá, Otácio. Os 7 tipos de amor, quais são essas tantas formas de amor? Conta aí pra gente. Ótimo. Então vamos lá, dando início efetivamente, mas agradecendo inicialmente o carinho seu, o carinho das pessoas que estão aqui conosco, né? É como a gente sempre conversa ali nas aulas e nos cursos que eu ministro, né? O tempo talvez seja o bem nosso mais precioso, né? Se o dinheiro a gente gasta, usa, perde, mas tem como reaver. Até a saúde mesmo, a gente eventualmente se perder tem como reaver, mas o tempo não. Passou, passou. A gente pode até ter momentos melhores, mas jamais será igual ao Verdade. momento de agora, né? Então, essa é a magia da presença e por isso todos vocês estão de parabéns, o meu carinhoso abraço. Pois é. Então é o seguinte, sobre os 7 tipos de amor. É importante que a gente entenda, porque se existe algo que não é bem compreendido, quando fala de amor, cada um está querendo significar uma coisa. Mas e aí a compreensão, o diálogo fica difícil quando o indivíduo fala de um aspecto do amor, o outro pode estar entendendo um aspecto oposto. Então vamos tentar trazer aqui uma formatação para que a gente possa, a partir desses conceitos, dar uma estudada. Mas antes, como nem todo mundo que está aqui estava nas nossas lives anteriores, eu vou fazer uma revisão rápida das leis do amor, leis ou ordem do amor de Bert Hellinger, né, na constelação familiar. Então, primeira ordem do amor, e a mais importante, é a ordem do pertencimento. Então, todos têm direito de pertencer ao seu sistema. E é uma infringência clássica que Bert Hellinger sempre cita dessa ordem ou lei do amor, é a questão do aborto. Tá? Então, quando o indivíduo, quando o feto, ele é abortado, então ele está sendo excluído do sistema, ele perdendo o direito de pertencer. Primeira lei do amor. Segunda lei ou ordem do amor é a lei do equilíbrio, ou ordem do equilíbrio. Ou seja, num relacionamento, em um sistema, todos têm que dar o mesmo nível, têm que investir o mesmo nível emocional para que haja o equilíbrio. Terceira lei do amor, ou ordem do amor, é a lei da hierarquia. Quem chega primeiro tem prioridades sobre quem chega depois, não preferência. A gente vê que a prioridade é um tema complexo que não cabe aqui explicar. E a quarta e última lei do amor é a questão da temporalidade. Então, o indivíduo saber o que é passado, o que é presente e o que é futuro. Importante essa revisão, porque a gente vai precisar dela quando falar da lei do amor. Perfeito. Dos 7 tipos de amor. Então, vamos lá. Lembrando que essa é uma conceituação não somente aplicável à constelação familiar, tá? Mas é importante que a gente entenda. Então, primeiro tipo de amor, os tipos de amor acompanham as fases do ser humano. Então, o primeiro tipo do amor é quando o bebê nasce, tá? E ele já é imediatamente colocado no seio materno, ou quando ele vai ser colocado no seio materno, até mais ou menos 6 meses de idade. Então, durante esse período, o bebê ele não reconhece ninguém a não ser ele como existente no mundo. Então, ele acha que o seio materno é ele acha que a mãe é ele não reconhece ninguém. Então, ele é como se fosse o centro do universo. E ele sendo o centro do universo e também o único habitante do universo, ele é totalmente egoísta. Então, o amor porneia, que é o primeiro tipo de amor, é o amor egoísta. É o amor onde o indivíduo ele quer sugar tudo do outro sem dar nada em troca. Tá? Mas perceba, esse tipo de amor é compatível com a idade do bebê. Se o bebê não tivesse essa postura, provavelmente iria morrer de fome. Tá? Então, há necessidade que a primeira fase da criança exista esse amor porneia, o amor egoísta, o amor onde a pessoa só pensa no próprio umbigo.
Segundo tipo de amor. Sim, e aí a gente vai ver os perigos de cada tipo de amor. Uhum. Segundo tipo de amor é o amor estorger. É quando o seguinte, aí já é por volta a partir de 6 meses de idade até 1 ano de idade, a criança ela precisa começar a reconhecer que existem outras pessoas no universo, além dela, tá? Então, há necessidade que o pai participe da relação e a mãe... Olha o movimento que eu estou fazendo aqui, pessoal. Ó, então, a criança está no seio materno e o pai está aqui do lado. Quando o pai se aproxima da relação, a mãe precisa afastar o bebê. Para quê? Para que o bebê a reconheça como uma pessoa individualizada, fora dela, e também reconheça a existência do pai, tá? E isso tem uma importância fundamental que a gente vai ver depois, ao final. Terceiro tipo de amor é o amor filia. É o amor onde a criança, depois de ter reconhecido a existência da mãe, ter reconhecido a existência do pai, ele passa a reconhecer a existência de outras pessoas no sistema familiar, como, por exemplo, irmãos, primos, tios e tudo mais. Então, ele é um amor voltado para a irmandade. É um amor onde ele começa a criar os primeiros laços de sociabilidade. O quarto tipo de amor, na sequência, é o amor eros, onde o indivíduo, sim, o amor filia vai a partir de volta de 2 anos de idade até a questão, a parte da adolescência. Quando chega no quarto tipo de amor, que é o amor eros, a partir do final da adolescência e início da fase adulta, é onde o indivíduo vai procurar um parceiro para criar um novo sistema. E esse tipo de amor tem também suas regras que já veremos. O quinto e sexto a gente pode tratar junto, porque é quando o indivíduo encontra um parceiro e aí ele passa a criar um novo sistema. E aí ele vai executar nesse novo sistema a função de pai ou a função de mãe. E o sétimo e último tipo de amor é o amor ágape, onde o indivíduo já passou por todas as fases da sua vida, está já uma pessoa madura, uma pessoa centrada, uma pessoa equilibrada, e esse tipo de amor é aquele amor onde ele reconhece como todos são um. Ou seja, como ele tem o mesmo tipo de sentimento para com a esposa, o filho, o pai ou a mãe, como para um desconhecido, tá? É aquele amor universal, é aquele amor búdico, como poderia se dizer, é um amor de Gandhi, com essas grandes figuras da história. Agora vou me permitir só complementar quais são os perigos de amor, existência de amor fora do seu tempo. Então, vamos pegar um exemplo. Se um casal no relacionamento, no amor eros, onde eles se aproximam para realizar para criar um novo sistema, eles precisam ter um amor em equilíbrio. Cada um dá a sua cota à parte, fazendo referência àquele princípio do equilíbrio das leis do amor. Uhum. Se o indivíduo não tiver essa noção, seja o homem, seja a mulher, seja o parceiro, seja a parceira, se ele não tiver essa noção e, por exemplo, ele tiver o amor porneia, ou seja, o amor que é egoísta, o amor que é individualista, a relação tem tudo para não funcionar. Vou dar outro exemplo. Se o indivíduo, quando ele for exercer, no amor porneia para o amor estogê, que há necessidade que o pai entre na relação, se a mãe tiver as suas carências e não permitir que o pai entre na relação, ela está criando uma criança, um bebê totalmente dependente. Ele não terá a força necessária para enfrentar o mundo. Ele não terá a força necessária para andar com as próprias pernas. Um outro exemplo de desequilíbrio no sistema é quando o caso de os pais, quando seria a época do amor filia, os pais não permitirem que os filhos tenham acesso a outros grupos sociais. Por exemplo, queiram criá-lo totalmente dentro de casa, não permite o acesso à escola, à recreação e tudo mais. Esse tipo de indivíduo vai ser criado numa clausura e ele certamente encontrará problemas de relacionamento
no futuro. Perfeito. A Ana Valéria, ela perguntou aqui só o segundo amor, que é o Storge, não é isso? Isso. Storge, Valéria? Para explicar um pouco mais sobre o Estogê? Não, ela só perguntou o nome que ela estava colocando aqui. Estogê. Essas palavras, viu, Amanda e Valéria? Essas palavras são de origem grega, tá? Então, porneia é uma palavra de origem grega. Inclusive, porneia dá origem à palavra pornografia. O que é a ideia da pornografia? Que o indivíduo se satisfaça, tá? Se busque uma outra pessoa apenas para satisfazer os seus desejos egóicos. Então, é daí que vem a questão da individualidade, do egoísmo. Acho que a palavra eros também, que remete a erótico, né? Erotismo. Ó, porneia, estogê, filia e eros. São 4 palavras gregas. Tá? Perfeito. Tássio, eu tenho uma pergunta aqui para você. É possível que uma pessoa na vida adulta, na verdade você até começou a falar um pouquinho atrás, mas na vida adulta ela continua lá vivendo o amor, sei lá, filia ou amor pornéia? E se sim, qual tipo de amor que é mais comum em que as pessoas fiquem presas, principalmente na relação conjugal? Excelente pergunta, excelente pergunta. Tem 2 tipos de amor que são clássicos, que a pessoa fica estagnada, fica presa e não consegue se livrar. O primeiro é nesta transição do amor porneia, que é aquele exemplo que eu dei, do amor porneia para o amor estogê, ou seja, a mãe não permite que o pai entre, tá? E aí esse indivíduo aqui tem grande chance de ficar eternamente, a vida inteira, embaixo da saia da mãe. Então, aquelas pessoas que têm 40, 50, 60 anos e nunca saíram de casa, por exemplo. Esse é um padrão clássico, uma forma de atuação clássica. E o segundo exemplo mais característico é aquele que eu dei dos relacionamentos. Então, se o indivíduo entra no amor eros, tá, em desequilíbrio, seja no desequilíbrio com relação ao estogê, seja em desequilíbrio com relação ao porneia, ele certamente vai enfrentar problemas. E aí foi excelente a sua pergunta, Amanda. Veja bem, ó, algumas pessoas, apesar de serem adultos, elas se relacionam com o parceiro como crianças. Então, quem está falando, não é o adulto. Quem está falando é a criança mimada, é a criança carente, é a criança que não teve o colo do pai ou da mãe, é a criança que não cresceu. Então, é como Freud diria, a fixação em alguma fase, seja ela oral, a anal, a fálica. Então, o indivíduo se fixa, tá? Ou outra fase também ótima do pessoal se fixar é a fase narcísica. Isso é do narcisismo. Tá? Então, se o indivíduo se fixar numa fase e ele entrar numa relação de eros, a relação vai ter grandes problemas. Perfeito. A Camila fez uma pergunta aqui, Tássio. Como fazer esse equilíbrio entre o tempo dos amores, por exemplo? Deveria estar em um amor eros e estar no amor ágape, por exemplo? Eles também podem se misturar? São 2 perguntas aí, eu acho, né? Excelente. É Camila que fez. Excelente pergunta, Camila. Ó, percebam. Ó, o que nós estamos estudando aqui, nós estamos falando, de cunho acadêmico, de cunho teórico. As coisas não se separam assim com tanta perfeição. Existe entrelaçamento dessas questões. Há sim possibilidade. Por exemplo, a mulher que tende a chegar à maturidade antes do homem, tá? Um homem maduro é a partir de 50 anos de idade. Abaixo de 50 anos, ele ainda está viajando na maionese. Exatamente. A mulher não. A mulher, por diversas características históricas e genéticas, ela chega bem mais cedo com relação à maturidade. Então, ela pode sim estar no amor eros e também estar no amor ágape. Inclusive, esse detalhe é importante. Quem chega muito mais fácil e muito mais rápido no amor ágape são as mulheres. E aí, mérito para vocês. Esse mérito é nosso mesmo, viu? Quem está entrando agora na live, muito obrigada. Nildinho, obrigada pelo feedback.
A Camila aqui perguntou, ela quer saber como voltar para o Eros, pois foi para o Ágape antes do tempo. Ela quer voltar. Dá para voltar, Tássio? Dá para voltar, né? Veja bem, isso é uma decisão, é sempre uma decisão do indivíduo, tá? A decisão, às vezes, não é consciente, às vezes é uma decisão inconsciente, tá? E aí, essa inclusive, me lembra, é a frase típica de Freud, tá? A neurose, o que é? O trabalho da terapia, o que é? É tornar consciente os conteúdos inconscientes e ressignificá-los, né? Eu tenho um exercício aqui. A gente pode fazer o exercício agora, Bora, Amanda? Né? bora lá. Eu iria pedir para vocês aí, para a Amanda e para o pessoal que está participando da nossa conversa, que é o seguinte, ó. Uma das coisas que eu mais vejo na clínica é o que é? É exatamente o descumprimento da quarta ordem do amor e lei do amor, que é o quê? A temporalidade. O indivíduo está no presente, mas está vivenciando questões do passado. Isso é super comum. Está no presente e está sintonizado no futuro. Isso é muito comum. Freud, inclusive, tem uma frase clássica para isso. Ó, ele diz assim, ó, o neurótico vive de reminiscências. Ora, onde é que estão as reminiscências? No passado. Então, o neurótico vive de coisas do passado. Então, eu gostaria de propor um exercício para vocês, que é o seguinte. Eu pediria que cada um de vocês... Sim, e aí, obviamente, uma fixação no passado gera o quê? Gera apego, tá? Então, eu pediria que cada um de vocês pensasse numa temática de apego que vocês têm dificuldade para que a gente realize aqui um exercício de desapego. Por favor, escrevam aí qual é a temática que cada um quer trabalhar, já para a gente já partir desse ponto de cada um. Escrevam qual é o tema que vocês têm mais dificuldade com relação ao apego. E aí a gente faz o nosso exercício. Vamos começar por você, Amanda. Qual é a temática que você tem mais apego? Acho que no relacionamento conjugal. Certo. E algum tema específico para a gente trabalhar? Me dá um exemplo assim que está muito solto para mim. Me dá um exemplo de só para Por exemplo, a pessoa não sabe lidar com perdão, não perdoa. Ele tem apego àquele sentimento de mágoa. Sim, sim. Tá. Eu tenho, por exemplo, um apego. Eu tenho dificuldade em ficar só, por exemplo. Pronto. Eu acho Excelente. Tá, excelente. Então, todo mundo já pensou aí no seu tipo de apego, porque vamos começar o nosso exercício. É coisa simples, mas só para vocês exercitarem no dia a dia, tá bom? Então, é o seguinte, eu sempre gosto para os meus alunos explicar o fundamento dos exercícios, tá? Para quê? Porque a gente entendendo, a gente possa trabalhar de uma forma melhor. Então, vamos lá. Peguem a palavra que vocês encontraram de apego, no caso aí da Amanda, aqui ela encontrou, certo? E vamos fazer o seguinte, outro detalhe que eu preciso passar para vocês, ó. Existe um movimento na constelação familiar que é o seguinte, ó, é o movimento de, pegando aqui minha mão esquerda, o movimento de chegada da emoção e o movimento de saída da emoção, tá? Esse movimento aqui, chegada com o lado esquerdo, porque o lado esquerdo representa o feminino. E o lado direito representa o masculino. Então, é o feminino que traz a emoção e é o masculino que envia para o mundo a emoção. Então, por exemplo, é o masculino que envia o filho para o mundo. É o masculino que é voltado para a questão da aventura. É o feminino que é voltado para o aconchego. É o feminino que é voltado para o acolhimento, tá? Vocês entenderam, então, esses dois movimentos, beleza? Então, tá. Então, eu peço para que vocês imaginem um balão. Primeiro, peguem a mão direita. Por que a mão direita? Porque é a mão que sai o sentimento. Faz para eles verem também, Amanda, a tua mão direita, tá? A mão direita. Aí imaginem, coloquem em cima da mão direita, na imaginação de vocês, um balão. Este balão, vocês vão fazer o seguinte, vão escrever no balão qual é o tema que vocês têm dificuldade de desapegar. Por exemplo, no caso que eu citei, mágoa, fixação na mágoa. Tá? Então, escrevam no balão
e vocês vão imaginar o tamanho do balão de acordo com o tamanho do apego. Se for um apego enorme, bote um balão enorme. Se for um apego pequeno, bote um balão pequeno. Outro detalhe, nós falamos do tamanho, agora vamos falar da cor. Imaginem um balão com... Quanto mais for o apego, mais vermelho esse balão. Quanto menor for o apego, ele pode ser meio rosinha, meio alaranjado, tá? Então eu vou pedir agora para vocês fecharem os olhos. Feche os olhos, Amanda, por favor. Todos fechem os olhos e imaginem isso. Qual é o tamanho do balão de vocês? Qual é a tonalidade do vermelho? Escrevam a palavra que vocês estão apegados no balão, no vermelho do balão. E agora eu vou pedir para vocês, de uma forma carinhosa e gentil, tendo em vista que é uma energia de vocês, vocês soprem a mão direita. Soprem com a força, mas soprem com gentileza. E aí imagine o balão indo. O balão se distanciando. Isso, o balão está indo. Cada vez ele fica menor. O vento está levando. E a sensação de alívio vai chegando para vocês. A sensação de generosidade vai chegando em vocês. A sensação de paz vai chegando em vocês. Cada vez o balão está menor, já tem a metade do tamanho, ele vai indo embora, lentamente. De repente, ele já está um pontinho lá no horizonte, e aí vocês, de repente, desaparece o balão, e vocês assumem aquela sensação de paz, aquela sensação de alívio, aquela sensação de completude interior. Podem abrir os olhos, por favor. Gostaria que vocês escrevessem aí qual foi a sensação, como é que foi o balão que vocês viram. Amanda, me conte aí a sua experiência. Quando eu soltei o meu balão, na hora deu um suspiro aqui. Eu não sei se alguém estava de olho aberto, viu? Já foi um alívio imediato, viu? Que delícia. Ótimo. Essa sensação de ver desapegar. É Isso. bem bacana. Esse é um exercício, pessoal, um exercício de auto-hipnose. Quem se sentiu bem, quem se sentiu aliviado, quem se sentiu melhor, demonstra que tem uma grande capacidade de relaxar através da auto-hipnose. Tem susceptibilidade de auto-hipnose. Isso é um bom sinal. Significa que vocês podem fazer exercícios tipo esse e vão cada vez mais relaxando. E eu queria só mais um comentário a respeito desse exercício aqui, ó. Claro. Se vocês, cada um de vocês, pegarem esse exercício e disserem assim para vocês mesmos, ó, caramba, esse é um exercício legal, eu gostei, me aliviou, vou fazer mais vezes, isso vai me ajudar a desapegar, me ajudar a ser mais leve, vocês estarão corretíssimos. Entretanto, se vocês disserem assim, caramba, isso é um exercício muito bobo, é um negócio de balão, coisa sem graça, não vai chegar a lugar nenhum, eu tenho um problema já há 20, 30, 40, 50, 60 anos, não vai resolver nada, vocês estarão também corretíssimos. Então, este é o pulo do gato, é acreditar no seu potencial, é acreditar na capacidade de se amar, acreditar no potencial que tem para crescer e se perdoar. Bacana. Ai, que delícia fazer esse exercício. Gostei, viu? Tássio, estou com um monte de perguntas acumuladas agora. Vamos nós. E minha madrinha linda, lá de Salvador, perguntou que, na verdade, acho que foi até um pouquinho da resposta que você deu lá atrás para Camila. Ela perguntou aqui, pode a mulher ficar nos dois amores ao mesmo tempo? Existe um tempo? Só para reafirmar. É aquela questão que a gente conversou. Pode sim. A questão não é estática, como a gente descreveu aqui. Elas se entrelaçam, mas elas têm um período. Ela não pode se eternizar. É como se fosse mais ou menos como o luto. Entendeu? O luto tem um período. Se o luto tomar o tempo certo, é um luto natural, é um luto esperável. Se o luto se prolongar muito, ele passa a ser patológico. Então, se o porneia se prolongar durante a vida inteira, é patológico.
Entendi. Só uma dúvida minha. Se a pessoa fica presa no amor porné, é aquela pessoa que busca no chefe, o pai, que busca, ou a mãe, busca nos relacionamentos a mãe ou o pai, é nesse amor que fica preso, mais ou menos, é isso? Excelente pergunta. Ó, se o indivíduo se fixou, não conseguiu passar bem pela questão do complexo de Édipo, então ele se fixa no pai ou se fixa na mãe, quando ele chegar no amor eros, ele vai procurar no parceiro o pai ou procurar na parceira a mãe. Então o perigo é aí. E essa transição se dá exatamente naqueles três primeiros amores, a questão do complexo de Édipo. No porneia, no estogê e no filia. Esses três amores têm que ser bem vividos para quando ele chegar no eros, não ter a fixação no pai ou na mãe. Perfeito. Alexandre, amigo querido também lá de Salvador, perguntou: como massificar o conceito e prática dos tipos de amor e se autoavaliar? Ótimo, ótimo. Veja bem, a partir desses conceitos aí, esses conceitos que vocês estão tendo acesso agora, então aí pense, onde é que eu estou em desequilíbrio? Eu estou em desequilíbrio com relação aos meus pais? Eu estou em desequilíbrio com relação ao meu parceiro ou parceira? Eu estou em desequilíbrio em relação comigo mesmo? Qual é o meu nível de egoísmo? Então, se você conseguir responder qual é o seu nível de egoísmo, você está respondendo qual é o seu nível de amor por Néa, por exemplo. Tá? Qual é o meu nível de entrega? Se você conseguir responder isso, você está respondendo qual é o seu nível de amor eros. Qual é o meu nível? Essa é sensacional. Qual é o meu nível de eu reconhecer no outro o meu irmão? Uma pessoa que eu nem conheço. Se eu consigo reconhecer no outro o meu irmão, eu estou bem no amor ágape. Ágape, sim, sim. Perfeito. Aqui tem uma outra pergunta. Tem um apego a direcionar sempre com conselhos, o que pode inibir os filhos a buscarem suas próprias descobertas? Excelente. Veja bem, ó, a fase da adolescência é uma fase, apesar de ser uma fase complicada, os pais reclamam, tudo bem, mas é uma fase onde as outrora crianças agora estão passando para a fase adulta. E na adolescência, eles vão testar a sua capacidade de força. Ora, só têm duas pessoas para eles testarem: o pai e a mãe, e os irmãos, claro, né? Então, essa é uma época complicada, mas é uma época que precisa ser compreendida, porque se eles saírem bem dessa fase, eles certamente terão facilidade na fase adulta, porque eles testaram as suas potencialidades. Se houver excesso de proteção ou se houver excesso de distanciamento, vai haver problema na vida adulta. A pessoa pode se entrar como um adulto dependente, se houver excesso de proteção, ou pode percorrer a sua vida adulta como um adulto frio, se houver excesso de distanciamento. A gente se equilibra, fica, né? Meu Deus do céu. Ser humano não é fácil. Meu querido, o José Ibiapina, meu amigão, perguntou aqui: então, o correto é ser desapegado de tudo? Quero entender melhor o conceito de apego. Eu já achei essa pergunta sensacional, porque é uma questão minha também. Esse conceito de apego e desapego, que a gente acha, né, na nossa cabeça que o apego é amor, essas coisas, esses sentimentos se mesclam. Tem diferença? Como é esse lance do desapegar? Porque a gente desapegou de um sentimento nesse exercício, né? Como que funciona isso, Tássio? Excelente pergunta também. E o Ibiapina, se não me engano, estava na nossa conversa semana passada, né? Gratidão novamente pela presença, Ibiapina. Ibiapina, é o seguinte, ó. A questão de apego, ela é intimamente ligada ao tipo de amor. Se nós estamos falando de um amor pornéia, a criança não pode desapegar. Ela tem que estar apegada ao seio materno, senão ela vai morrer. Tá? O apego, ele é típico da consciência. O apego barra desapego, ele é típico da consciência. Então, o indivíduo adulto, ele tem que ter a sua consciência. Opa, o que é que eu estou fazendo aqui que está em desequilíbrio? Eu estou apegado
à minha fase anterior do porneia, estou apegado ao meu complexo de Édipo que eu não consegui superar. Então, é a partir desta fase que a gente consegue ter clareza e lucidez para saber o que é apego, o que é desapego. Mas, resumidamente, é o seguinte: toda vez que há apego exagerado, é patológico. Aquilo vai incomodar a si e aos outros. Vira Toda dependência. vez cria dependência. Toda vez que o indivíduo estiver em equilíbrio, ele está para onde ele passa, ele está gerando paz para si e para os outros. Show. Vera, minha mãe, colocou aqui depois do exercício. Meu balão estourou. Por quê? Mãe, você não mandou pro além, você deu fim, botou em extinção o apego. E aí, Tati, foi isso mesmo? É Vera o nome dela? Isso. Seja bem-vinda, Vera. Exatamente isso que a Amanda falou. Existem duas formas do apego desaparecer. Um é ele sumir no horizonte e outra é estourar. Né? Talvez agora tenha um significado assim interessante nisso, que a gente fez um exercício ontem, aconteceu também isso aí. Uma pessoa também estourou o balão antes dele desaparecer. Talvez seja a pressa em desapegar. Que já é um outro processo. É outro processo. Aqui tem o feedback da galera. Elânia disse que teve dificuldade. A Mariluz sentiu libertação. A Camila disse que sentiu desconforto quando viu voar. Tem um feedback aqui, o pessoal dizendo que vai tentar outras vezes. Minha irmã aqui mesma disse que já vai tentar com outras coisas, viu? E a Eli também deu um feedback bacana, Eli. Muito legal, viu? Obrigada pelo feedback aí de vocês. Show. Tem um comentário aqui, deixa eu ver. Tem uma pergunta da Elânia. Quando pessoas a partir dos 50 começam a se relacionar de forma infantil, amor infantil, carências, dependências, pedindo atenção, como você vê essa situação? Isso normalmente é fixação na fase infantil. Então, pessoas a partir dos 50 que agem como criança é porque eles estão fixados na fase infantil. E aí, na verdade, quem está agindo não é o adulto. Quem está agindo é a criança que está dentro dele. Quais são os tipos de fixação mais normais? São a questão da dependência, superproteção ou então superdistanciamento. A pessoa não teve uma transição adequada entre as fases. Então, existem infinitas possibilidades, né? Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo bem clássico aí de Bert Helling, que ele cita o seguinte, ó. Homens, ele cita específico homens que têm muitos relacionamentos com muitas mulheres, sempre trocando, ou tem várias namoradas ao mesmo tempo, é porque foi filhinho de mamãe. É porque mamãe protegeu demais. É porque mamãe dava tudo que o filhinho queria. Então, o indivíduo ainda é aquela criança que mamãe está trazendo as coisas para ele. Eita, tenso, viu? Alexandre fez outra pergunta aqui, Tássio. Achei sensacional também a pergunta dele, ó. Tratando-se de um sentimento, teria como racionalizar? Teríamos uma perda de pureza ou intensidade? O amor pode ser visto e sentido de forma racional? Excelente questionamento. Ó, vamos primeiro entender o que é racionalização. Racionalização é mecanismo de defesa do ego, assim como a sublimação, a negação e tantos outros. Tá? Veja bem, todo mecanismo de defesa é uma forma do ego se proteger. Quando o ego se protege, de certa forma, significa que ele não está aceitando. Por quê? Se eu tenho um sentimento e eu racionalizo o sentimento, eu estou transformando a energia que era natural, na energia de sensibilidade, numa energia de rigidez, de uma energia científica. Então, o que acontece? Isso não é um processo saudável. Então, o que é ser saudável? É você sentir a energia como ela é, sem a questão de usar os mecanismos de defesa do ego. Outra coisa importante nesse aspecto é o seguinte, nós vamos fazer um exercício no final, até me lembro, viu, Amanda? Exatamente por essa questão dos pensamentos acelerados e da não aceitação. Então, toda vez que um indivíduo usa um mecanismo de defesa para se defender,
ele está criando, e aqui eu vou entrar com outro pensador da psicanálise, William Reich. Ele está criando couraças de proteção em volta dos chakras. Então, por exemplo, aqui no chakra 4, que é o chakra do coração, que se relaciona com os sentimentos. Se eu racionalizo demais as emoções, as sensações, eu estou, na verdade, me protegendo. Tá? Qual é o problema? Qual é a vantagem disso? Vantagem é que eu não sinto a emoção. E aí eu me protejo. Qual é a desvantagem? Que eu não me relaciono, que eu continuo na minha fase fixada na minha fase anterior. Verdade. A Aline, meu amor, aqui perguntou: o amor ágape não tem apego? Excelente. Ó, veja bem, Aline, ó. O amor ágape não tem apego, mas lembra que ele não existe só, ele se entrelaça com outros amores. Então é possível. O indivíduo está no eros e também está no ágape, tá? Mas o ágape puro não tem apego. O ágape puro todos são irmãos. Não há nem a necessidade de proteger a própria vida. É o caso de Buda, é o caso de Gandhi e o caso dos outros grandes pensadores. O caso de Lao Tzu. O próprio Cristo, né? Cristo também. Então, não há a necessidade de proteger o ego. Tá? Ele está entregue. O que for é para ser. Esse é o pensamento do amor ágape. Que é o ideal. Pelo menos, assim, na minha visão, é a meta. É chegar lá. Não, se o indivíduo é maduro e ainda não tem o vislumbre do amor ágape, tem algo muito errado. Na verdade, né? A Vera perguntou aqui, Vera que não é minha mãe, outra Vera, como desapegar? Como é que desapega, Tássio? Exercício do balão. Como é que você foi, Vera? Como é que foi seu balão? O que é que tinha escrito nele? Então, Vera, é do dia a dia, Vera. Então, são exercícios diários. Eu, para os meus pacientes, passo praticamente todo dia um exercício para o paciente treinar, para o paciente desenvolver as suas deficiências, tá? Então, é isso. Detalhe importante que lembrei, Vera, pode ser que te ajude. Ó. O indivíduo, primeira coisa, antes dele ele desapegar, ele precisa aceitar. Não há mudança sem a aceitação. Isso aí é um preceito claro de Jung, quando ele fala, Carl Gustav Jung, na psicologia analítica, ele diz, ó, só há possibilidade de mudança quando o indivíduo se aceita. Se o indivíduo não se aceita, ele jamais vai poder mudar. Imagine, como é que alguém vai mudar alguma coisa se ele não sabe nem o que quiser? Então, primeiro passo para a mudança é a aceitação. Perfeito. Juliana, minha amiga de São Paulo, que também estava na outra live com a gente, já falou aqui, ó, Tássio. Queria botar a live no Plantão Globo. Esses conhecimentos deviam ser transmitidos desde a escola. Concordo demais. Demais. A gente teria muito mais inteligência emocional. A gente conseguiria realmente se relacionar melhor com o próximo. Em todos os âmbitos, né, na verdade. Todo tipo de relação. É verdade, viu? E aproveitando, então, a colocação da Juliana, agradecendo a participação dela de novo, nós, a partir da semana que vem, eu e minha querida amiga Amanda, iniciaremos as constelações familiares sistêmicas online. Então, quem quiser participar, me mande uma mensagem, eu mande uma mensagem para a Amanda. A gente vai fazer em grupo e online, em razão dessas questões da pandemia, tá? Exatamente nessa linha, Juliana. Na linha de quê? De favorecer o autoconhecimento, favorecer o autodescoberta, favorecer a harmonização no sistema. Então, quem tiver seus problemas, principalmente em relação a emocionais, seja relacionamento conjugal, ou seja com relação aos pais, ou qualquer tipo de questionamento, e tiver interesse em fazer a constelação ou participar desse movimento, entre em contato conosco, por favor. Show. Vai ser maravilhoso. Já estou aqui esperando, viu? Dia 2/7, quinta que vem. 2/7. A Andréa perguntou aqui também. Quando há receio em relacionar-se, significa que se está preso em algum tipo de amor em específico? Excelente, André. Excelente. Existem N possibilidades aí. Uma delas é a fixação em uma função equivocada. Então, se a pessoa tem idade já de relacionar-se, entrar no amor eros, e ela não está conseguindo isso, provavelmente é um processo de fixação numa fase anterior. Seja aí o normal é apontar para a questão de problemas com relação ao complexo de Édipo.
não foi devidamente superado. Uhum, bacana. A Mirly colocou aqui uma outra dica de como trabalhar a questão do desapego, que eu vou também dar até um exemplo meu. Ela falou que escrever muito ajuda, faço listinhas para aquilo que não quero ver. Show. Eu mesma, no Réveillon de 2019 para 20, fiz uma fogueirinha no quintal. Eu, Aline, José e Biapina. Algumas pessoas furaram aí umas coisas da lista que era para desapegar. Não vou citar o nome por questões éticas, mas funcionou para mim. Viu? Fiz uma fogueirinha e queimei tudo. Ficou lá em 2019. Não veio comigo, não. É isso aí. Cada um vai achando o seu método, né? De trabalhar com Isso, apego isso. para a gente ter uma inteligência emocional mesmo, melhor conseguir lidar com o outro. Com certeza. A Ana Valéria falou, inteligência emocional não vem de remédio. Isso. Exatamente. Ah, se vendesse. Ai, ai, ai. E é isso, legal. Tem outra pergunta aqui, Tássio. Um tipo de amor anula o outro, porque a gente sabe que eles se complementam, mas eles também podem se anular? É o seguinte, então vamos entender. Eles se entrelaçam, tá? Mas peça para explicar melhor que tipo de anulação ela está se referindo, por Não, favor. perguntei. Ah, foi tu que perguntou? Então, que tipo de anulação seria Pô, essa? a pessoa, ela passou mal sei lá, vou falar mal, não sei se seria essa palavra, mas ela não conseguiu na infância desenvolver bem, por exemplo, o amor-filia. E aí na fase adulta, ela não consegue socializar bem, por exemplo, não sei nem se na verdade é esse exatamente uma consequência de passar mal pelo amor-filia, mas vamos supor que Mas seja. é É assim. isso mesmo? Pronto, então, tem como o amor eros anular esse amor-filia, alguma coisa assim, ele se anular Ah, entendi. por não ter tido esse. Não, e isso é um processo que não é aconselhável. Você está falando em termos de compensação. Você Sim, compensando no isso. eros uma falta de filia. Não, isso é um erro. Isso é um erro, tá? Não há que se compensar a carência de um amor num outro amor. O que há é você percorrer o amor, passar aquele amor, porque já passou o tempo, como é o caso do Porneia. Então, você não tem mais 6 meses de idade, você não precisa ter aquela ânsia, aquele egoísmo, aquele individualismo, tá? Agora, essa postura que você colocou é uma postura, inclusive, bem comum, bem lembrado, Amanda, mas não é recomendável. Isso aí é outro tipo de mecanismo de defesa do ego, é a compensação. Perfeito. É comum, né? Tenho aqui a pergunta de Eli, daqui a pouquinho a gente já vai caminhando, infelizmente, para o encerramento. Ai, tá tão bom, queria parar não. Queria, assim, que tivesse umas 2 horas de live para a gente ficar falando de cada tipo de amor, assim, esmiuçando tudo. A Eli perguntou aqui, dentro de uma relação, quando cada indivíduo está na sua fase de amor diferente, dá um choque? Pois é. Essa é uma questão que tem que ser bem, digamos assim, equilibrada. Se tiver discrepâncias muito grandes de determinados, não só tipo de amor, como grau de evolução, por exemplo, um quer extremamente outsider, né? Gosta de fazer as coisas. O outro é extremamente insider, não gosta de sair de casa. Então, não é bom que haja essas disparidades, né? Nível cultural, por exemplo, um gosta muito de estudar, o outro ainda está na fase de jogar bola ali com os amigos na rua. Então, todas essas grandes discrepâncias são perigosas no relacionamento, mas não quer dizer que não possam ser equacionadas. Elas apenas potencialmente têm os seus perigos, né? Perfeito. Vera, agora minha mãe, perguntou: esses tipos de amor, esses 7 tipos, se aplicam também nos animais ou só seres humanos? Excelente pergunta, Vera. Não tinha pensado nessa possibilidade. Veja bem, vamos aqui pensar. Porque, veja bem, os animais tendem ao processo de consciência deles ser limitado. Então, se
algum determinado tipo de amor, como, por exemplo, o ágape, depende do nível de consciência, então eu acho que a questão de um animal atingir o ágape já seria um processo mais difícil, tá? Mas vou pensar melhor e respondo para depois com mais vagar, tá bom, Vera? Eu pensei aqui, Anastácio, no amor maternal, por exemplo. Eu não tenho filhos e minhas cachorras são tratadas como filhos. Esse amor que eu deposito nos meus animais pode ser essa condução do sentimento que seria maternal. Claro que na minha concepção de maternal, óbvio que eu não vou comparar com um filho humano, mas na minha concepção de maternidade, esse amor que fica lá pela quinta fase, né? O quinto tipo de amor, aliás, ele pode ser, nesse caso, então, transferido para um animal? Funcionaria assim? Ó, Amanda, eu vou responder a tua pergunta, mas eu entendi que tua mãe perguntou outra coisa, mas vamos tratar desse tema, Ah, certo. né? Vamos tratar desse tema. Esse tema é interessante, ó. Tratar um animal como filho e aí projetar nele as suas necessidades. É outro perigo. Você Uhum. tratar um animal, com um animal em casa, ele deve ser tratado com carinho, com respeito e tudo mais, mas tem que entender qual é o limite entre tratá-lo nesse aspecto e considerar o filho. Por quê? Qual é o problema disso? É porque senão o animal vai incorporar aquela projeção do indivíduo que está tratando com sua carência. Por quê? Se o indivíduo está tratando um animal com uma determinada carência, ele está projetando no animal a carência. E aí aquele animal vai desenvolver o quê? Neurose. Eu, por exemplo, já vi certa feita o caso de um cachorrinho pequenininho que ele apresentava todas as qualidades da neurose da dona. Então, isso é o quê? Isso é projeção. Tá? A gente não é recomendável isso, porque já basta prejudicar o indivíduo próprio e ainda prejudicar o coitado do animal, né? Neurose em cachorro já foi demais também, que eu não estou sabendo lidar com essa informação, que já quebrou as estruturas. A Elânia trouxe aqui, mas quando você comentou da dificuldade de se relacionar na fase adulta, não seria como uma anulação do Eros? Agora eu não sei, É, não peguei muito o gancho. Você conseguiu entender? tá um pouquinho vago. Peço para ela explicar melhor, por favor. Por favor, Certo. explique melhor a pergunta. Ok. Qual é o ponto específico, né? Lucy, minha madrinha, ela perguntou aqui: sinto dificuldade em desapegar das coisas que gosto demais, mesmo deixando de ser útil. Como proceder? Tá. Isso aí é outra coisa interessante que a gente vê pela questão exatamente da constelação familiar sistêmica, da energia. Se algo que teve a sua utilidade material e deixou de ter a sua utilidade e continua lá como uma espécie de repositório de uma lembrança do passado, isso significa o quê? Na verdade, é um símbolo de que a pessoa não conseguiu deixar o passado dela. Além de atrasar, porque houve uma fixação numa fase anterior, além de atrasar a pessoa, ainda está estagnando a energia que poderia ter sido doado a outra pessoa ter outra utilidade, né? Na verdade, Uhum. é outro mecanismo de proteção do ego, esse aí, de fixação numa fase anterior por meio de guardar um objeto. Sim. A Elânia refez a pergunta. Quando perguntaram sobre se um amor anula o outro, eu pensei, se como você falou de se prender no complexo de Édipo, anular o Eros no adulto. A pessoa É, está presa no Édipo, anula o Eros no adulto, no caso? sim, sem dúvida. Sem dúvida. Ora, como se relacionar, no caso de um homem com a mulher, como se relacionar com a mulher se ele vê a mulher como a mãe? Uhum. Tá? Essa questão de função é uma questão que a gente trata bem nas constelações familiares sistêmicas. Cada um tem que exercer a sua função. Nós temos hora de ser filho, tem uma hora de ser pai, tem uma hora de ser irmão, tem a hora de ser tudo. Se alguém desempenhar a função fora de hora, tudo mais, vai ter problema. Ô, Tássio, aqui a gente já está indo para o encerramento e tem uma pergunta aqui que eu acho que é a pergunta de ouro.
E veio de Soraya Guiar, não conheço, mas ela perguntou assim: Tássio, você pediu para ser bonito e entrou quantas vezes na fila? Isso aí, na verdade, é uma projeção, porque eu falo isso todo dia para ela. É uma projeção. Eu falo isso assim, você é linda demais. Como é que pode? Quantas vezes você entrou na fila, né? Oh, coisa linda. A gente falar de amor, a gente fica assim, chega a ficar mole, né? Tássio, a Ana Valéria aqui me lembrou, também já ia falar com você. Bora fazer o último exercício? Vamos, Já ia encerrar. vamos sim. E aí, para a gente fazer esse exercício, eu vou trazer o embasamento dele. É o seguinte, ó, a gente tem a noção, aqui nós vamos falar de pensamento acelerado. A gente tem a noção de que a gente deve rejeitar os nossos pensamentos ruins, pensamentos negativos, tudo mais, né? E aí a gente acaba entrando no 220 aí direto. Então, novamente como Jung, aceite primeiro as coisas para depois mudar. Os pensamentos negativos normalmente vêm de situações onde a gente não quer aceitar e a gente fica buscando oportunidades ou mecanismo de negar aquilo, de fugir daquilo ou tudo mais. Tá? Então, primeira dica, para que a gente baixe a agitação mental, a gente precisa baixar a respiração, o nível de respiração. Então, eu vou pedir aqui, vamos fazer com a Amanda, mas todos fazerem. Por favor, inspira, expira. De uma forma mais tranquila, no seu ritmo, mas saindo da agitação. Inspira, expira. E agora nós vamos para o movimento de Bert Helling que eu ensinei para vocês no começo. Ó, aqui a mão esquerda vem e a mão direita vai. Nós estamos tratando do pensamento acelerado, né? Então, ó, com a mão esquerda, eu digo para mim mesmo. Repita, por favor, Amanda. Eu aceito o pensamento. Eu aceito o pensamento. Honro. Honro. E deixo ir o pensamento. E deixo o pensamento. Então, você vai repetir, deixa eu falar a palavra pensamento só no final. Eu aceito, honro e deixo ir o pensamento. Faz isso, Amanda. Por favor, façam isso. Eu aceito, honro e deixo ir o pensamento. De novo. Eu aceito, honro e deixo ir o pensamento. Então, qual é a mensagem que tem por trás disso? Ó, eu aceito a minha sombra, eu aceito as minhas questões que eu não consigo lidar bem. Quando eu aceito, aquela questão, em vez de ser uma energia inimiga, passa a ser uma energia amiga. Se eu honro, eu estou dizendo assim, ó, a mensagem que você tem para mim, eu valorizo e vou compreendê-la. Mas é hora de você partir. Eu deixo ir o pensamento. Façam isso. Perfeito. E me dê um feedback depois. A Stephanie fez uma pergunta, mas não vai dar tempo de responder. Eu vou trazer a pergunta dela para o WhatsApp, certo? E aí eu respondo para ela, eu faço pergunta para você, te respondo e aí a gente se comunica, tá certo? Gente, muitíssimo obrigada por terem participado da live mais uma vez. Foi maravilhoso, foi muito bom aprender com o Tássio, aprender com as perguntas de vocês. Foi maravilhosa essa noite. 1 hora para mim foi pouco. Eu queria realmente passar um tempão conversando sobre tudo isso, porque é delicioso a gente falar sobre esse tema, que apesar de ser até um pouco angustiante, né, Tássio? Mas, enfim, quando a gente chega lá na Moaga, quando já está no 7º, a gente já fica, eita, eu vou chegar lá. Obrigada pela disposição. Mais uma vez, você é maravilhoso. Obrigada. Gratidão a todos, gratidão, Amanda, pelo carinho e a todos que estiveram aqui conosco. Bom com Deus. Boa noite. Tchau.